Fala galerinha, tranquilidade total? Espero que sim. Botinox na área, haha! Na sua humilde residência, subindo mais uma aulinha para vocês de história do Brasil, beleza? Vamos lá galera, essa quarentena aí não tá fácil, né? Nós estamos aí no online, nós estamos aí nos comunicando dessa maneira, mas galerinha, ó, penúltima semana, o recesso, as férias estão chegando, mais do que merecido, beleza? Muito bom. Olha, pessoal, hoje nós vamos trabalhar o segundo reinado, né? Que vai do golpe da maioridade de 1840 até a proclamação da República em 1889, não é? Dividindo, então, portanto, a segunda parte, né? A segunda parte, que é a parte da economia, certo? E dentro dessa parte da economia, o que eu fiz? Eu dividi em mais três partes, tá? Então, ó, aqui é a segunda parte do Brasil do segundo reinado, tá? A parte da economia, beleza? Tá? E para melhor compreensão, para ficar mais didático, eu decidi, então, portanto, dividir em parte 1, 2 e 3, tá? Botinox, mas pelo amor de Deus, por que você fez isso? Gente, nós estamos fazendo de uma maneira como o conteúdo fosse dado presencialmente, tá? Então, a gente tem que entrar pesadão, claro, de uma maneira didática para que fique legal para vocês, tá? Mas vamos lá, como é que eu dividi isso aqui? A segunda parte do segundo reinado, a primeira parte da economia, né? Eu vou contextualizar para vocês qual era a situação do Império, tá? Qual eram as medidas que poderiam ser feitas e que não foram feitas, ou aquelas que foram feitas, de que maneira isso aí comprometeu, não é? E a partir daí, dessa situação apresentada, num balanço historiográfico que a gente vai fazer aqui, ó, aí a gente consegue estabelecer as relações aqui, né? Aí finalmente a gente vai caminhar, não é, para a segunda parte da segunda parte, que é a economia, né? A expansão cafeeira. E fechando a economia com a chamada Era Mauá, tá, pessoal? Então um pouquinho de paciência aí, vou tentar tornar o negócio bem dinâmico para o tempo passar, você aprender e desenrolar aí, beleza? Então, já que a gente está falando de economia, nós estamos falando de grana, né? Nós estamos falando de meio de produção, nós estamos falando de que maneira o Império do Brasil ele se sustentava, não apenas no segundo reinado, mas também no primeiro e na regência, tá? Muito bom. Qual era a atividade econômica predominante? Mas, Botino, vem cá, durante o período colonial inteirinho foi a agricultura da cana-de-açúcar. E aí, como é que o Brasil vai ficar, né? Então eu te chamo para que você raciocine comigo, hoje, 2020, qual é a melhor forma ou a principal forma que o governo brasileiro, do senhor excelentíssimo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, arrecada? Por intermédio dos impostos, não é? Pois é. Então, aqui também não é diferente não. Então eu quero começar exatamente com essa questão, né, da arrecadação do Império do Brasil, né, e ao mesmo tempo fazer uma pegada rapidamente das principais atividades econômicas que eram desenvolvidas por aqui, não é? Beleza, então vamos lá, gente. As atividades econômicas. Você viu lá atrás que quando o Brasil se tornou independente, né, a cana-de-açúcar estava perdendo a concorrência para o açúcar produzido em Cuba e na Jamaica, não foi? Você viu também, não é, que o charque, o couro brasileiro, produzido principalmente no sul do Brasil, estava perdendo também a concorrência, né, para o charque e para o couro dos nossos vizinhos platinos. Lembra disso? Você viu também que o tabaco, né, que era a principal moeda de troca em torno da escravidão, também estava sofrendo boicote porque a Inglaterra queria que a abolição terminasse. Lembra disso? Caramba, Botino, é verdade, nossa. E a economia brasileira então, como é que estava? Botino, mas vem cá, não tinha o algodão? Tinha, que estava perdendo também a concorrência para o algodão produzido nos Estados Unidos. Então, cara, porra, você está percebendo que a situação aí está bem complicada. Então, quem é que surge naquele momento? No início, então, portanto, do século XIX, que vai acabar se transformando na grande espinha dorsal, isto é, naquilo que vai dar sustentação à economia brasileira. A lavoura cafeeira, que eu vou falar na parte 2, né? Na segunda parte, que é a economia, parte 2, beleza? Ah, Botino, então vamos lá, essa introdução aí é para quê? É para a gente simplesmente observar que as principais atividades econômicas que vinham sendo desenvolvidas pelo Brasil, cocô, né?
Beleza. E como é que estava essa tal receita do império, né? Então, ó, vamos colocar lá, vamos colocar de preto mesmo, ó. Receitas do império. Elas estavam, galerinha, ó, comprometidas, tá? Por que as receitas do império estavam comprometidas? Receitas essas que vinham basicamente da onde? Do porto, tá? Da aduana. Então, as receitas alfandegárias brasileiras que gerariam, né, arrecadação por intermédio dos impostos estavam comprometidas. É verdade. Botino, mas beleza, até aí eu entendi, até aí foi de boa, beleza, tal. Agora, vamos lá, como é que há essa evolução e o que muda? O que muda em toda essa circunstância? Vamos lá, pessoal, no seu roteiro, vou até pegar ele aqui, ó, para vocês, ó. No seu roteiro, a parte 1 tá lá, tudo direitinho, tá? Só que eu vou montar para vocês, naturalmente, o quê? Né? Toda a linha de raciocínio que eu acho que é bacana a gente desenvolver. Então, você tá aí, né, com o roteiro na mão, tá? E aí, pessoal, o que acontece? Ó, vou sair da frente rapidinho para você printar a tela. Beleza, printou a tela, show de bola, né? E a partir daí, mesmo que você não printe, você queira ir copiando junto comigo, vai dar tempo, vai ficar legal, tá? Então, retomando o raciocínio. As receitas alfandegárias do Império estavam comprometidas, certo? Ou seja, será que o Brasil estava arrecadando da maneira como ele poderia? Como é que foram feitas essas negociações, né, com relação a essa arrecadação, né? Vamos lá, de onde e de quando vem isso tudo? Para isso, pessoal, eu vou ter que fazer um balanço historiográfico com vocês aqui. E você reparou na data, ó, 1810. Professor, mas espera aí, nós não estamos aqui de 1840 a 1889? Estamos, gente. Só que para você entender e melhor, e lançando as bases das informações que eu vou precisar daqui para frente, é legal a gente fazer esse balanço, não é, historiográfico e perceber por que a arrecadação do Império, a receita do Império estava comprometida. Legal? Então, por exemplo, ó, você que está copiando e quiser escrever, aqui, ó, em 1910, o que nós podemos observar, né? Ó, Tratado de Paz e Amizade, Comércio e Navegação, tá? O Tratado de Paz e Amizade, né? E o Tratado de Comércio e Navegação. Vou fazer o seguinte, eu não vou escrever não, porque vai me atrapalhar naquilo que eu quero passar para vocês, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto para a gente raciocinar, beleza? Vamos lá então, ó. Tratado de Paz e Amizade, Comércio e Navegação. Tratado de Paz e Amizade, Comércio e Navegação. Beleza. Quem fez esse tratado? Pensa aí. Quem fez esse tratado? Né? Foi Portugal e Brasil. Mas Brasil com um detalhe. Presta atenção. 1810 é período joanino, tá? Então, não é Brasil não. Aqui é Portugal, tá? Então, quem faz esse tratado em 1810 é Portugal e Inglaterra. Lembra disso? Lembra disso? Os tratados de 1810 foram tratados firmados entre Portugal e Inglaterra, não é? Onde a Inglaterra conseguiu o quê? Diversos pontos positivos por terem, né, auxiliado a coroa, a família real, a corte portuguesa para vir para o Brasil. Lembra disso? Então, os tratados de 1810 são tratados feitos entre Portugal aqui no Brasil, aí sim, Portugal aqui no Brasil e a Inglaterra, né? Só que quando nós trabalhamos esses tratados na aula lá atrás, eu falei para você que eu ia precisar, né? Eu coloquei 10 ou 12 pontos, eu falei para você que eu ia precisar de pelo menos 2. Lembra disso? Né? Que eu lá na frente na matéria eu ia te chamar, que eu ia falar contigo e que nós precisaríamos de 2. Pois é, são esses 2 pontos que me interessam para eu conseguir fazer todo esse quadro, tá? E pontos que vão estar diretamente relacionados a essa mudança que a gente vai observar aqui, tá bom? A gente vai observar aqui. Então, vamos lá, né? O que eu precisava guardar dos tratados de 1810? Aqui, ó. Primeiro, tratado firmado entre Portugal e Inglaterra, e eu preciso aqui, ó,
de 2 pontos, tá? Que pontos são esses? A promessa que Portugal faz para a Inglaterra, né, que vai promover a gradual abolição da escravidão, lembra disso? E também, né, concedeu à Inglaterra tarifas alfandegárias preferenciais. Ah, lembrou? Ah, Botini, então agora eu estou começando a entender, está fazendo sentido. Por quê? Se você está lá nas receitas do Império e elas estão comprometidas ainda nesse momento, caramba, a herança é maldita? A herança é maldita. Então, ó, começou quando? Nos tratados de 1810, tratados esses firmados por Portugal e Inglaterra, onde Portugal, no período joanino, promete a gradual abolição da escravidão no Brasil e tarifas alfandegárias de 15%, beleza? Tá bom. O que aconteceu em 1822? Independência do Brasil. Beleza. Lá atrás, o que nós conversamos? Né? Que Dom Pedro I precisou de um esforço interno e de um esforço externo para quê? Para, não é, ter o reconhecimento do Brasil enquanto nação independente e também o reconhecimento da sua autoridade enquanto imperador, né? Dentro de casa, ele resolveu com a formação do exército de mercenários. E aí na aula eu apontei um monte de gente, não apontei? Legal. E deixei no final 2, né? Não sei se você está lembrado. Ainda bem que a aula está aí gravada e você volta lá e dá uma olhada, né? Beleza. Quais foram os 2? O político e o econômico, né? Econômico era a Inglaterra e político era Portugal. Então, o que Portugal exigiu de Dom Pedro I para reconhecer a independência? Primeiro, 2 milhões de libras esterlinas, lembra? Né? E o que mais? O título de imperador honorário do Brasil. Ah, isso você lembra. Agora, o que a Inglaterra exigiu, não é, de Dom Pedro I para o reconhecimento da independência do Brasil? Ah, que esses tratados aqui fossem mantidos. Então, em 1822, com a independência do Brasil, né, e para esses tratados continuarem a valer, então, aqui eu não tenho mais Portugal, aqui eu vou ter quem? Dom Pedro I, fazendo um acordo com a Inglaterra. E que acordo era esse? Era o acordo que confirmava, né, os tratados de 1810. Então, Dom Pedro I confirmou o quê? Uma gradual abolição e as tarifas alfandegárias preferenciais. Tá vendo? Ou seja, a herança maldita continua. Mesmo com o Brasil independente já no primeiro reinado, Dom Pedro I, né, confirmou os tratados de 1810 e permaneceu com isso aí. Legal? Muito bom, gente. E aí mudou. Mudou quando? 1831. Por quê? Dom Pedro I meteu o pé. Dom Pedro I abdicou, né? E a Inglaterra nessa bagaça aí? A Inglaterra ficou tensa, né? Naturalmente a Inglaterra ficou tensa. Por quê? Porque não havia sido Dom Pedro I que garantiu a permanência do tratado, que garantiu isso aqui, beleza. Então, em 1831, quem é que vai ter que negociar aqui? As regências com a Inglaterra, beleza? Tá? Muito bom. Então, o que as regências, elas garantem, né, aqui no início do período regencial, né? Então, não sei se você está percebendo, mas aqui, ó, independência, primeiro reinado, né? Aqui a regência, né? A herança maldita, ela está sendo preservada, ó. Aqui, né, garantem que vão promover a abolição lenta e gradual. Inclusive, pessoal, aqui, ó, tem uma lei interessante, tá? Aqui, ó, tem uma lei em 1831, aqui, ó, interessante, tá? Essa lei aqui que eu vou jogar para cá, ó. Vou botar aqui, ó, tá? Né? Que lei é essa? Aqui, ó, a Lei Feijó. Aqui, ó, Lei Feijó. Tá? Né? Com relação ao que, gente? Com relação à abolição da escravidão. Que lei era essa? Era a lei que fazia com que o tráfico negreiro fosse extinto, tá? Só que nesse momento da história, na próxima aula principalmente, você vai ver na próxima parte, que não dava para o Brasil abrir mão aqui da mão de obra escrava, né? E aí, a Lei Feijó de 1831 acabou entrando para a história, também conhecida como Lei para
inglês ver, tá? Então, é uma lei que, né, a regência, para mostrar boa vontade para a Inglaterra, diz que vai acabar com o tráfico de escravos, né? Mentira, não acabou nada, o negócio seguiu, tá certo? Mas pelo menos mostrou essa boa vontade e manteve as tarifas alfandegárias preferenciais. Então, pessoal, o que que acontece? Não é? Tá vendo esse comprometimento aqui? Caramba, começou em 1810, Brasil, independência, né? Aqui, ó, independência, beleza? Aí, ó, reconhecimento. Aí eu tenho aqui, primeiro reinado, regência, e aqui, ó, vem o que? 1840, o golpe da maioridade, né? Então nós chegamos finalmente aqui no segundo reinado, sim ou não? Beleza? Só que o marco de transformação é o ano de 1844. Porque aqui em 1844 o gabinete liberal do Alves Branco decide fazer o seguinte, ó, decide lançar uma nova tarifa, uma nova lei aduaneira, beleza? Tá? E essa lei aduaneira, ela tinha por objetivo fazer o quê? Aumentar a arrecadação do império, através do quê, gente? Através do aumento dos impostos, tá? Então, aqui em 1844, nós temos, portanto, a tarifa Alves Branco, tá? Então, pessoal, isso aqui, ó, é extremamente importante, tá? Também conhecida como TAB. Então, a tarifa Alves Branco, isso aqui, ó, a tarifa Alves Branco, nada mais é do que uma nova legislação aduaneira que tem por objetivo aumentar a arrecadação do império, certo? Só que ao mesmo tempo em que ela aumenta a arrecadação do império, porque eles estabeleceram a tarifação de 2% a 60%. Só que a história acabou convencionando o que, pessoal? Aqui, ó, 30% e 60%, tá? E nós já vamos conversar sobre isso. Então, o que que acontece? Se você tem uma nova legislação aduaneira, né, que aumenta os impostos, qual é a consequência principal dessa circunstância? Um protecionismo alfandegário, tá? Então, o objetivo da tarifa Alves Branco, qual foi? Aumentar a arrecadação do império, mexendo aonde? Nos, né, percentuais ali com relação às importações e exportações, certo? Né, dos produtos, que eu já vou te dizer como é que é. E, consequentemente, a esse aumento da tarifação, houve uma blindagem de mercado brasileiro. Até então, não havia existido essa circunstância dentro do Império. Concorda comigo? Então, a tarifa Alves Branco, ela foi fundamental, tá certo? Para quê? Para o desenvolvimento econômico, né, do Brasil nesse momento. Tá bom, gente? Agora, como é que a gente consegue entender isso melhor? Deixa eu pegar um negócio aqui para vocês perceberem, ó. Vamos lá. O que que acontece, né? Aqui nós vamos ter, de qualquer maneira, produtos entrando no Brasil, certo? Tá? Então, os produtos que entram no Brasil, eles pagam imposto? O que que você acha? Pagam imposto, né? E esse imposto, ele, até então, no caso da Inglaterra, era o que, gente? Era, ó, de 15%, de 15% e de 15%, certo? Até então, ó, 15, 15, 15, tá? Então, a tarifa Alves Branco, ela veio jogando para 30 e 60. Porra, vai sair de 15 para pelo menos o dobro, não é? Então, qual é uma outra consequência que eu posso te dar a respeito da tarifa Alves Branco, além do protecionismo do mercado brasileiro? O quê? O ódio inglês. Por quê? Porque até então eles pagavam 15, com uma nova legislação aduaneira que passa para pelo menos 30, cara, o negócio vai pegar. E eu vou te mostrar desse lado aqui, tá? Mas olha só, vamos entender de uma vez por todas esse 30 e 60? Que você já estudou no colégio, você já viu isso, mas até hoje você não consegue entender, correto? Então vamos lá, olha,
essa caneta aqui, ela é produzida na Inglaterra, certo? Tá? Essa caneta aqui e essa daqui, elas são produzidas no Brasil, correto? Tá? O que você está percebendo? Que essas canetas, elas são iguais, tá? Então, pessoal, o que acontece? Você tem produtos vindo do exterior, da Inglaterra, né, para o Brasil, que vão pagar impostos, né? Mas eu tenho produtos que são iguais, né? Isso aqui é produzido no Brasil, isso daqui vem da Inglaterra, ou seja, esses produtos são iguais. Como também eu vou ter, por exemplo, produtos diferentes, né? Porque esse aqui é produzido no Brasil, tá vendo? É diferente, esse é vermelho, né? Esse daqui está sendo produzido no Brasil e esse daqui está sendo produzido na Inglaterra. Só que tem um detalhe, esse produto aqui, tá? Ele é diferente desse aqui, não é? Não é diferente? Então, eu vou mudar o exemplo para ficar melhor. Deixa eu repetir aqui para vocês, para você não se confundir, que você já deve estar dando nó no cérebro, tá? Vou tirar uma caneta de jogada aqui que não precisa disso tudo na minha mão. Ó, vou tirar essa daqui. Então, ó, olha só. Esse produto aqui, ele é produzido no Brasil, certo? Vamos de novo, ó, limpando o cérebro, concentra. Esse produto aqui, ele é produzido no Brasil, correto? Esse produto aqui está sendo trazido da Inglaterra, não é? Só que esse produto aqui, até então, tinha tarifa alfandegária preferencial, certo? Então, a chegada desse produto que é igual, causava o quê? Para o mercado brasileiro e ao mesmo tempo para a arrecadação. Complicado, né? Agora, se eu tenho esse aqui, que é produzido no Brasil, tá? E chego com esse aqui da Inglaterra, significa dizer que eles são diferentes, certo? Significa dizer que eu não tenho esse produto inglês aqui no Brasil. Só que esse aqui que é diferente e esse aqui que é igual, ambos chegaram, não chegaram? E eles precisam pagar impostos, não precisam? Tá. E aí, quem é que vai pagar mais aqui? Né? Quem é que vai pagar mais? O semelhante, né? Ou o não semelhante? Vamos lá. Quem vai pagar mais? É o semelhante ou é o não semelhante? Ah, Botino, é o semelhante, né? Por quê? Porque eu preciso me proteger dele. Perfeito. Então, o imposto de 60% vai incidir sobre o quê? Os produtos semelhantes, né? Não é uma tarifa protecionista, então é semelhante. Então, os produtos que não são semelhantes pagam imposto também? Pagam, mas é menor. Não semelhante. Espero que tenha ficado claro, né, pessoal? Por quê? Porque se for igual, o que acontece se for igual? Eu preciso me proteger desse cara que está chegando, certo? Tá bom. Ah, Botino, mas vem cá. E se o cara for diferente? Eu também não preciso me proteger dele? Precisa, né? Mas precisa de tanta força? Não. Então pensa assim, se é igual, é mais caro. Se é diferente, é um pouco mais barato. Se é igual, preciso me proteger. Semelhante. Se for diferente, preciso me proteger também, mas não com tanta força, né? Tarifa menor. Mas de qualquer maneira, pessoal, o que vai acontecer, hein? Aqui não era 15? 15 foi para 30 pelo menos ou 60, não é? Então isso traz um protecionismo alfandegário muito importante para a história do Brasil, certo? Tá? Que é feito pela tarifa Alves Branco. Só que isso traz consequências. Então, por exemplo, ó, vou chegar aqui para o cantinho, tá? Em 1844 nós temos, portanto, o que aqui, gente? A tarifa Alves Branco, tá? Ou seja, a TAB, nova legislação aduaneira, portanto, que faz com que o Brasil, né, aumente a sua arrecadação, não é isso? E ao mesmo tempo traga um protecionismo alfandegário até então não visto. Legal. Resposta da Inglaterra. Resposta da Inglaterra. E atenção, porque isso daqui vai causar muita coisa, ó. Resposta da Inglaterra, tá? Qual foi a resposta da Inglaterra, beleza? Em 1845, ou seja, logo após a tarifa Alves Branco, o chamado
Bill-Aberdeen. Beleza? Tá? Botino, tá lindo, tá maravilhoso, tá legal, mas eu não sei o que significa Bill-Aberdeen. Então tá, no teu roteiro tem aí, mas eu vou te dizer, tá? O Bill-Aberdeen foi uma medida unilateral. O que significa dizer unilateral? Que só agrada à Inglaterra, onde o parlamento britânico decidiu o seguinte, olha, nossa marinha, ou frota inglesa aí, a parada é o seguinte, qualquer navio que estiver no Atlântico em direção, né, ao Brasil, vocês fazem o seguinte, ó, apresa esse navio, prende, né? Ou seja, essa medida é unilateral, por quê, gente? Porque o Brasil, nesse momento, precisava da mão de obra escrava. Só que a Inglaterra, ela faz isso exatamente por conta disso aqui, gente. Ó, o Brasil não tinha, Portugal não tinha prometido isso aqui, não tinha reafirmado isso aqui, não é? Sim ou não? Prometeu isso aqui, né? Aqui, ó. Reafirmou aqui, não é? Aqui. Só que quando chegou aqui, vamos lá, não tem mais isso. Ah, se não tem tarifa alfandegária preferencial, o que a gente faz aqui, não é? Aperta no sentido do quê? De que o Brasil, então, portanto, faça aquilo que ele disse que ia fazer e não fez, né? A gradual abolição. Ah, Botino, mas tinha a Lei Feijó. Quando essa Lei Feijó foi para inglês ver? Então, a Inglaterra, ela entra com o Bill-Aberdeen exatamente para quê? Para estar obrigando o Brasil a abolir a escravidão. Só que eu queria que você prestasse muita atenção aqui no seguinte, pessoal. Olha só, a Inglaterra nunca teve soberania sobre o Estado brasileiro e nem sobre águas brasileiras, tá? Então, é uma medida unilateral tomada pelo parlamento britânico no sentido deles mandarem fazer. Agora, naturalmente, com o Bill-Aberdeen, né? Ou seja, a pressão, aqui ó, né? Pressão, tá? Sobre o tráfico de escravos, né? Faz com que, o que acontece? O Brasil tem que responder a isso, né? Porque cada vez que o tempo ia passando, o que a Inglaterra fazia? Ela ia pressionando sobre o tráfico, porque na cabeça dela, com a abolição da escravidão no Brasil, abriria-se um mercado consumidor bastante interessante. A gente sabe que isso não é verdade, porque a Lei Áurea vai abolir a escravidão em 1889 e os escravos, né, que agora libertos não foram, não é isso, acolhidos e direcionados, né, de forma correta, e até por isso hoje nós temos uma dívida social bastante considerável com relação à população negra, não é? Beleza, isso está movimentando o quê? Manifestações ao longo, né, do mundo inteiro, claro, tem que ser, não é isso? Nós estamos no século XXI, tem determinadas coisas que não dá para aturar mais, não é? Então, quer dizer, os Estados Unidos está fervendo, mas o Brasil é um país extremamente, não é, racista. Só para vocês terem uma ideia, né, o racismo enquanto crime é há pouco tempo, pessoal. Né? E para que isso começasse a ser respeitado de uma forma mais efetiva, as autoridades tiveram que colocar como crime inafiançável o racismo, para vocês terem uma ideia, porque o ser humano ele não consegue desentranhar esse troço. Então, a questão da escravidão no Brasil, ela é muito séria e importante, né? E aqui vai jogar o quê? Vai jogar aqui com a questão da grana, tá? Então, o Bill-Aberdeen é pressão inglesa. Para quê? Para que o Brasil abole o tráfico negreiro, né? E as tarifas alfandegárias que não existam mais, eles pudessem lucrar onde? No mercado consumidor maior. Só que isso não acontece. Só que a Inglaterra não ficou satisfeita simplesmente de pressionar o tráfico negreiro. Não. Os navios ingleses começaram a prender também navios mercantes brasileiros que estavam vindo para cá. Certo? E sempre com aquela desculpa, não, nós não estamos fazendo nada, não, que não sei o que, né? Agora, cabia ao governo brasileiro tomar alguma medida para tentar aliviar isso daí, tá? Tentar negociar e aliviar. Beleza, essas medidas, elas só vieram aqui, ó, no ano de 1850. É uma medida bastante interessante e quando a gente for falar de abolição, a gente vai perceber que isso conta muito. Que medida foi essa? Foi a Lei Eusébio de Queiroz, certo? Essa lei, ela coloca um ponto final, presta muito atenção agora, senão vai fazer cagada.
A lei Eusébio de Queiroz, ela proíbe o tráfico intercontinental de escravos. Gente, essa é uma baliza violenta que eu vou usar demais. Então, a lei Eusébio de Queiroz, tá? É uma lei que acaba com o tráfico intercontinental de escravos. E você que está assistindo essa aula, por gentileza, que puder e quiser, vai na tutoria. Por quê? Porque eu vou fazer a relação da lei Eusébio de Queiroz com a lei para inglês ver, tá? Porque senão a aula vai ficar muito grande e como nós vamos subir 2 essa semana aí, eu já estou finalizando aqui, tá bom? Então, gente, vamos na tutoria essa semana, né, dessa aula aqui, que eu vou relacionar então, portanto, a lei Eusébio de Queiroz com a lei para inglês ver. Só que aí tem uma parada. O que acontece? Aqui realmente vai parar de entrar escravo, né, no Brasil, vai parar, tá? Só que isso não significa dizer que nós não tenhamos escravidão aonde? Né? Internamente. E que o fluxo de tráfico aconteça, claro, com maior intensidade, aonde? Dentro do Brasil, tá? E uma outra relação que a gente vai estabelecer em consequência a essa circunstância, para a aula não ficar muito grande, e vai ser lá na tutoria, apesar que eu vou voltar nisso, está aqui também em 1850, que é a Lei de Terras. Tá? A Lei de Terras no Brasil, gente, é extremamente importante, tá? Então, essa tutoria aqui, né, ela é muito importante, tá bom? Que eu vou relacionar a lei para inglês ver, a lei Eusébio de Queiroz, com a lei de terras, a questão imigrante, um monte de coisa. Então, se você perder essa aula aí, tá perdido. E lá, nessa aula, né, essa tutoria. E aqui, ó, no teu negócio eu não coloco. A lei de terras está aqui apontada, né? Pronto e acabou, beleza? Tá? Então, para a gente fechar essa questão de impostos, né? De tarifação, né? De tudo isso que o Brasil apresenta, né? Vem algo aqui que é muito importante, ó, 1857, tá? Que muda os rumos da história aqui do Brasil com relação a essa proteção de mercado, tá? Porque aqui, ó, é criada a tarifa Silva Ferraz, tá? Só que essa tarifa Silva Ferraz aqui, ela é de 1857. Lembre-se que Alves Branco é de 1844. Eu vou desenvolver mais a tarifa Silva Ferraz aonde? Lá no Mauá, que é na terceira parte aqui, ó, tá? Mas de qualquer maneira, essa tarifa aqui, ela toma lugar da tarifa Alves Branco e aí esse tal protecionismo que o Império tinha, deixa de ter, tá bom? Então, pessoal, essa primeira parte da aula não dava para eu jogar junto do café, porque o café é uma aula muito importante. Mas, de qualquer maneira, eu apresentei para vocês o caos da economia, não apenas no segundo reinado, mas, né, durante a história do Brasil, beleza? Te mostrei essa relação aqui que é extremamente importante e que vira e mexe ela pode cair na sua prova de vestibular, tá? Então, a lei de terras, só para não ficar jogado e você não esperar ter a tutoria, é quando o Império do Brasil cria o mercado de terras, ou seja, a terra passa a ser uma mercadoria. Tá? Então, só para adiantar, aqui, já que não vamos ter a entrada de escravos da África para o Brasil e a produção cafeeira está bombando, o Império começa a ver, aqui em 1850, o imigrante de uma maneira diferente. E aí, a lei de terras, ela restringe o acesso à terra, porque toda a terra até então, né, que não tinha dono, passa a ser terra do Estado, e o sujeito que quiser a terra, ele vai ter que comprar junto ao Estado. E o preço dessa terra é muito alto. Então, o imigrante que está chegando, ele não vai ter dinheiro para adquirir terras no Brasil. Tá? Então, a partir daí, nós vamos fazer na tutoria, novamente, a relação da lei de terras com a lei Eusébio de Queiroz, com a lei para inglês ver, com a lei Feijó, tá? E no contexto da TAB e do Bill-Aberdeen. Tá bom? Então dá pra gente desenvolver muita coisa aí e a Silva Ferraz a gente retoma lá na Era Mauá. Beleza, gente? Então espero que essa primeira parte aí tenha ficado clara, bacana, show de bola. Estude, estude sempre, estude pra sempre. Vamos pra cima que foguete não dá ré e até a próxima. Valeu!